Pessoal, prontos para começar mais uma aula nossa? E o tema aqui inicial que a gente vai tratar é um tema altamente cobrável nas provas do Tribunal de Justiça. Muito, muito, muito cobrável. Material, por gentileza, lá vamos nós. Galera, é o seguinte: distribuição e registro. Mas inicialmente devemos ter atenção para quando que a lei processual nos fala que a ação, que a demanda está sendo proposta e a gente considera a proposta, a demanda, a ação, com o protocolo da petição inicial. Seu ato de apresentação perante o Poder Judiciário, sendo esse o marco inicial do início, pedindo perdão pela redundância, do processo, tudo conforme artigo 312 do Código de Processo Civil. Porque nós consideramos proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, ou seja, entregue formalmente a ele Poder Judiciário, seja ali em autos físicos, de uma forma, como a gente fala, no balcão, a um servidor que esteja recebendo essa petição inicial, ou quando ali existe o up dessa petição inicial para os autos eletrônicos. Situações de protocolo, situações de entrega dessa documentação, petição inicial, com todos os documentos que lhe sejam próprios, ao Poder Judiciário pronto. Está proposta a ação, está proposta a demanda, isso pressupõe o início do procedimento. Só que toda petição inicial que é submetida a esse aparato jurisdicional do Estado deve ser registrada. E aí a gente traz aqui para vocês um conceito do que é o ato de registro. Vamos lá? Observem. Senhores, registro é um ato cartorário em que os dados principais e essenciais do processo, desse processo que se inicia, são lançados no sistema do próprio judiciário ou no sistema próprio do Poder Judiciário. Registro é um ato cartorário. Não sei se vocês aí já tiveram a oportunidade de ir a algum cartório. Se bem que hoje está tudo muito informatizado, mas quando você dá entrada numa documentação, num cartório qualquer de notas, de registro de títulos e documentos, de registro de imóveis, é feito ali justamente o registro que constará os dados essenciais aqui. Então, só para a gente visualizar isso, vou voltar a priscas elas, porque a lei ainda pensa muito nos autos físicos, tá? Atos eletrônicos, processo eletrônico, nós vamos discutir no nosso curso, claro, mas aqui seguindo a linha do que o Código de Processo Civil nos dá, ele ainda pensa muito em autos físicos, em autos não eletrônicos. Então, eu estou apresentando a petição inicial, o documento, tá? Com aqueles documentos que são ali os documentos próprios para, para essa ação que se inicia. A um servidor, ele faz o protocolo, que é o ato ali de confirmar que recebeu essa petição inicial. E aí ele faz o registro, fazia antigamente abrindo um livro e lançando nesse livro os dados dessa petição inicial. Quem são as partes, qual é o pedido, que tipo de processo é esse, a classe, né? Ação de cobrança, monitor, indenização, ação de família, alimentos, beleza? Ele constava isso no registro. Hoje isso é feito, mesmo que os autos sejam físicos, mesmo que os autos sejam não eletrônicos, é em sistema eletrônico. Então eu vou ter ali o cidadão recebendo essa petição inicial, protocolo, beleza, recebi essa petição inicial e ele, como servidor, lançando no sistema esses dados, que são dados de identificação daquele processo que se inicia. É um ato cartorário. Nos autos ditos eletrônicos, não há interferência do servidor, é a parte que se encarrega de ir lá no sistema do PJE fazer o lançamento desses dados conforme orientação do próprio sistema. Mas entenderam o ato de registrar? Protocolo, recebi a petição inicial, pronto, está aqui a confirmação para você, apresentante dessa petição inicial,
que ela foi recebida. Quando a gente tem autos não eletrônicos, apresenta-se a um documento, a um carimbo mecânico numa cópia que se apresente, pronto, apresentei ao protocolo a petição inicial. Estou dando início. Quando é autos eletrônicos, isso tudo é sistêmico, ok? Há a confirmação depois de que a petição inicial foi apresentada e se faz o registro. E o registro tem que ser feito em todo o processo. Porque agora estando alimentando a base de dados do tribunal, do sistema no tribunal, nós temos todo o controle daquele processo, de quem são as partes, de quais são os pedidos, até para que a gente veja se há processos próximos, idênticos, e é por isso que quando a gente fala de registro, ele inclui vários itens, inclusive esses itens que são os itens de identificação da demanda, partes, causa de pedido de forma sintetizada e também o pedido. Todo o processo, portanto, está sujeito a registro, que é aquela documentação inicial desses dados essenciais desse processo, que aqui agora se inicia. Tranquilo nessa visão, pessoal? Mas além do registro, existe também o ato de distribuição. E segundo previsão da Lei Federal, Código de Processo Civil, nem todo processo estaria sendo submetido ao ato de distribuição. Insisto, isso segundo a Lei Federal, Código de Processo Civil. Beleza? Por quê? Porque dentro das normas internas do nosso Tribunal de Justiça, talvez não seja assim, mas não me interessa, porque a prova de vocês cobra lá, segundo o Código de Processo Civil e segundo o CPC, nem sempre haverá o ato de distribuição. Por quê? Porque a distribuição pressupõe a seguinte análise conceitual. Como em determinado foro é possível a existência de vários juízos que sejam competentes para conhecer dessa demanda que se inicia, o ato de distribuição pressupõe o direcionamento a um desses juízos com a preservação dos princípios do juiz natural. Vamos lá. Galera, eu tenho determinada comarca uma causa que se inicia uma ação de cobrança. Então tem lá 5 juízos que são juízos cíveis naquela comarca. Primeira vara, segunda, terceira, quarta, quinta. Ok? Cada dela com o seu juiz, com o seu corpo de funcionários. Maravilha. Então, essa ação de cobrança, que aqui se inicia, apresentada ao protocolo, feito o registro, tem que ser distribuída para um desses juízos. Porque eu tenho mais de um juízo, ou juiz, como queiram, porque a lei assim o fala, naquela comarca que tem competência, que podem conhecer desta causa, que aqui, insisto, está a se iniciar. Então, dentro dessa linha de raciocínio que aqui nós estamos lidando, só haveria o ato de distribuição se em determinada comarca houvesse 2 ou mais juízos competentes para conhecer daquela causa, digo novamente, que aqui se inicia. Se naquela comarca isso é possível, nós temos uma vara única, ou só um juízo para aquela matéria, aí nesse caso, segundo a lei federal, segundo o Código de Processo Civil, insisto nisso, não haveria o ato de distribuição. Então, eu apresento a petição inicial ao protocolo. Existe o ato de registro pelo servidor, autos não eletrônicos. Pelo próprio advogado da parte, autos eletrônicos, está lá no sistema, né, para mandar a petição inicial. E aí se faz o ato depois do registro, de distribuição e encaminhamento a um desses juízos, se naquela comarca mais de um existe competente para conhecer desta causa. Tanto que quando a gente agora sim dá um pulo nela lei federal, artigo 284, percebam que aqui eu fiz uma divisão do artigo 284 em 2 partes. E o primeiro destaque que a gente dá é da obrigatoriedade do registro. Todos os processos estão sujeitos a registro. Todos os processos, digo novamente,
estão sujeitos a registro. Porque tem que fazer o registro do processo que se inicia com o lançamento desses dados. Acabou. Mas quanto a ela, a distribuição, dentro do que a gente está falando, observe, está ali, ó. A distribuição ocorreria quando houver mais de um juiz naquela comarca, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Portanto, senhores, por gentileza, quando que nós temos a propositura da ação ou da demanda? Quando existe o protocolo da petição inicial. Maravilha. O que é o registro, o que é a distribuição? E guardem para mim, segundo o Código de Processo Civil, todos os processos estão sujeitos a registro, mas nem todos estariam ali sujeitos, segundo a lei federal, à distribuição, somente naquela comarca aonde houver mais de um juiz. Primeiro passo dado, senhores, para esse conteúdo que é fundamental e extremamente cobrado aí justamente na potencial prova de vocês, beleza? Valeu!